Olá, estudante do 6º ano, eu sou a professora Angélica de Arte. E essa daqui é a nossa intérprete Elisângela. Nesta aula nós aprenderemos sobre... Nós iremos conhecer e analisar algumas pinturas em grandes dimensões desde a Idade Média até a contemporaneidade. Ou seja, pinturas feitas em grandes escalas. Vamos ver? Você já viu alguma pintura em grande dimensão? Pensa aí, perto da sua casa ou algum lugar que você visitou, tinha alguma pintura muito grande? Tem algum tipo de pintura assim aos arredores da sua casa? É o que eu acabei de perguntar. Será que você já viu no caminho que você faz na sua escola, perto da sua escola, ou perto da sua casa, ou perto de algum comércio, uma pintura muito grande feita em algum outro suporte que não é uma tela? Pensa só um pouquinho. Então, vamos lá, vamos ver como é que essas pinturas em grandes dimensões se apresentam em diversas culturas. Vamos ver aqui. As pinturas em grandes dimensões acompanham o ser humano desde a pré-história. Hoje nós veremos como estas pinturas estão presentes na Idade Média, no Renascimento e na contemporaneidade. Na Idade Média, como é que estavam essas pinturas em grandes dimensões? Aonde que elas eram feitas? Foi um longo período entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. As obras cheias de detalhes contavam histórias de passagens bíblicas, de reis, de heróis e de batalhas. A arte medieval foi uma arte essencialmente religiosa, marcada pela construção de templos, igrejas, mosteiros e palácios. Ela se desenvolveu em um momento em que a Igreja Católica influenciava e supervisionava e filtrava todas as produções científicas e culturais. Portanto, a arte medieval teve o papel de aproximar as pessoas da religiosidade. Então, as pinturas em grandes dimensões eram feitas nas igrejas e nos castelos. E como a Igreja Católica ela controlava o que deveria ser feito ou não, ela tinha então um cunho religioso. Esse era o grande tema das pinturas ali neste período. Olhem só um exemplar desse tipo de pintura na Idade Média. O mosaico no teto do batistério de São João. Olha só que pintura grande, então ela está lá no teto, todas as representações que você tem ali da imagem feita numa grande dimensão. Então olha só que interessante. Agora vamos ver se vocês estão realmente prestando atenção nesta aula. Vamos para o quiz? As obras no período medieval contavam histórias sobre a vida dos camponeses, B, a natureza, C, passagens bíblicas, reis, heróis e batalhas. Pensa um pouquinho, daqui a pouco eu volto com a resposta.
E daí, será que você acertou a resposta? Vamos conferir. Passagens bíblicas, reis, heróis e batalhas. É o que a gente estava conversando. Por causa da influência da Igreja Católica, os temas eram mais restringidos no período para essas pinturas. Agora nós vamos falar de um outro período em que também tinham essas pinturas em grandes dimensões, o Renascimento. Foi um período da história marcado por significativas mudanças culturais, ideológicas e científicas. De uma forma geral, podemos dizer que a principal característica deste movimento foi o humanismo. Então, diferente do que nós estávamos vendo ali sobre a Idade Média, em que a ideia central era a religiosidade, aqui o ser humano começa a se voltar mais para as questões daqui, da vida terrena e do ser humano nas questões científicas, a descobrir que às vezes você pode curar uma doença não só através da fé, mas através também de estudos, através de remédios. E isso também influenciou muito a pintura e as técnicas que as pessoas utilizavam ali para realizar os trabalhos. Desta forma, o homem passou a se enxergar não simplesmente como um observador do mundo criado por Deus, mas sim como a principal expressão do mesmo. Ou seja, nós tivemos o ser humano como ponto central, onde ele poderia até modificar situações que estavam ali na sociedade, porque ele tinha esse poder nas mãos, então através da ciência, através da cultura e das artes, e tudo isso foi influenciando as obras do período. No Renascimento, desenvolveu-se a perspectiva, que dá a ilusão de profundidade. Essa técnica torna o desenho mais realista. Observem ali o quadro. O que ele tem diferente dos outros desenhos? Observem ali a análise que a gente faz. O que é a perspectiva? É a ideia de dar profundidade, ou seja, não fica tudo no primeiro plano, as coisas parecem que estão distantes. E como se cria isso? Quando a gente vai fazendo desenhos menores para trás, a gente vai criando a ideia de distância. E isso foi muito desenvolvido dentro do período do Renascimento, porque daí as obras eram mais próximas da realidade, não era só aquela imagem chapada. Se a gente pensar, é como se a gente falasse de um videogame que tem uma ideia, por exemplo, Super Mario Bros, da minha época. Ele tinha toda a imagem ali chapada, a gente não tinha profundidade. Hoje em dia, vocês devem ver nos videogames que ele tem 3D, então ele tem profundidade. Isso também se aplicou aos quadros, mas lá no período mais antigo. A ideia de trazer essa técnica para que a gente tivesse essas diferenças de planos e tornar a imagem mais realista. Renascimento. O Dia do Juízo Final é um afresco do pintor renascentista italiano Michelangelo, medindo 13,7 metros por 12, pintado na parede do altar da Capela Sistina. É, na visão do artista, uma representação do juízo final inspirado na narrativa bíblica. Então, olha só como essa imagem, como essa pintura é grande. Ela tem 13 metros por 12, então a pintura em grande dimensão também do período do Renascimento. Essa daqui da Capela Sistina. Agora nós vamos ver outros tipos de pinturas feitas em grandes dimensões, que é o muralismo. É um tipo de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes. Assim está ligado, particularmente, à arquitetura, também conhecido como pintura mural ou arte mural. O muralismo propicia uma relação de proximidade com o público. Então,
A arte do muralismo, ela quebra com a ideia de você só ver obras indo a visitas em museus. Você pode ver obras a céu aberto, livre, sem você ter que pagar para observar, para fazer essa apreciação. Então, o muralismo é uma arte que tem essa ideia ali também. Vamos ver alguns exemplos. A década de 1920 foi marcada como um momento de instabilidade política muito forte no México. É nessa conjuntura que o movimento muralista aflora no México pós-revolucionário, catalisado pelo sentimento libertador da revolução. O momento em que o povo derruba o ditador e começa a buscar seus próprios interesses. Então, o muralismo tem a ver com isso, uma arte democrática, uma arte para todos, e está relacionada a esse momento histórico em que o México estava vivendo. É dessa forma que Diego Rivera, Davi Siqueiros e José Orozco, considerados os três grandes, pintam uma série de murais nos palácios públicos, no objetivo de retomar a temática social, sendo vistos como precursores de uma arte pública, em função do compromisso político, bem como pelo apelo visual. Observe então ali, a gente tem um mural que foi feito pensando, né, em todo esse contexto ali do México. Além desse muralismo que a gente viu, nós temos um artista chamado Jerônimo Rodrigues. Artista, professor, cenógrafo. Os murais feitos de madeira entalhada. Ele participou de um grupo de 15 artistas que em 2019 entrou para o Guinness com o maior mural desenhado a lápis. Então ele também é um artista que representa essas pinturas em grandes dimensões, mas mais na contemporaneidade. Aqui nós temos uma imagem, né, de um painel entalhado que ele realizou. Essa fotografia aqui. Agora aqui, grafite. A gente vai falar do Banksy. Provavelmente, o grafite é o tipo de pintura em grande dimensão que vocês talvez tenham mais tido contato, porque quando eu perguntei lá no início da aula se vocês já tinham visto no caminho de casa, próximo à sua escola, era para pensar se vocês já tinham visto alguma forma de grafite nesse caminho que vocês fazem. É um artista britânico anônimo. As obras de arte urbana atribuídas a Banksy são famosas por carregar diversos questionamentos sobre a sociedade em que vivemos. Elas exibem mensagens com alto teor de crítica social, seja implícita ou explicitamente, e estão presentes em várias cidades do mundo, principalmente na Inglaterra. Então aqui a gente tem uma obra do Banksy. Dê uma olhada e pense no que ele quis dizer com essa obra, qual que é a mensagem que ele quis passar por meio dessa pintura, desse grafite que ele realizou ali. Observem que a gente tem o quê? Uma imitação do que seria a arte rupestre feita ali. E daí ele também pintou uma pessoa apagando esses registros históricos. Então aqui, Graffiti Removal, do Banksy, é uma obra que vai falar sobre o quê? Sobre a questão de não serem preservados, né, algumas obras, alguns bens, né, de arte que nós temos em toda a nossa sociedade, a esse descaso que às vezes acontece. Agora vamos para uma atividade mão na massa. Agora imagine que você está no período da Idade Média e vai contar por meio de desenho sua vitória em uma batalha. Desenhe 3 cenas dessa história. Então eu vou dar um tempo para vocês realizar essa atividade e eu já volto.
Então, conseguiram realizar essa atividade? Se não deu tempo ainda, vocês podem continuar realizando ela. Pensem nessas cenas, como é que foi essa batalha. Pensem que no início ali da imagem tem como iniciou a história, o meio e o desfecho dela. Pensem nessa representação. E se vocês quiserem, se vocês tiverem em casa, talvez uma folha que vocês possam emendar para deixar ela numa pintura em grande dimensão, ou algum papelão, outro material, cartolina, que vai ficar bastante interessante. Nesta aula, o que a gente viu então? Nós conhecemos e analisamos algumas pinturas em grandes dimensões, desde a Idade Média até a contemporaneidade. Espero que vocês tenham gostado e até breve!